Bom dia, galera. Bem-vindos a mais um Journal. Hoje com o Edu Placência, nosso doutorando aí da área de Educação Física. Prazer, Edu. Fique à vontade agora para iniciar sua apresentação. Bom dia, galera. Hoje eu vou falar sobre, na verdade, o tema é face e dor, né? É dor miofascial. Eu utilizei um artigo aqui para representar isso, que se chama Ultrasonography in Myofascial Neck Pain, Randomized Clinical Trial for Diagnosis and Follow-up. Eu queria só ressaltar que, embora o artigo comece com fale da ultrassonografia como uma técnica de avaliação, não é esse ponto que eu quero enfatizar. Aqui, a ultrassonografia, o que importa são os resultados que a ultrassonografia trouxe no artigo, ok? Mas antes de entrar propriamente nos resultados, nos métodos dos artigos, eu preparei um referencial teórico para embasar bem essa questão da face da dor, para deixar bem claro o, o, o porquê da dor e dessas questões faciais, ok? Então, como a Cássia já disse, eu sou estudante de me graduei em Educação Física, né? E agora sigo estudando, que é raro para um educador físico, mas enfim. Vamos para começar. Ah, não está indo. Tudo certo, Edu? Não, peraí. Clica na tela e aí passa para o lado. Não, agora foi. Estava fazendo isso que estava indo. Bom, só para avisar, né? Vamos para a introdução. Mas, afinal, o que é a fáscia, né? Bom, existem duas nomenclaturas propostas, duas definições propostas para a fáscia, que é uma é mais passiva, né, que é uma proposta mais histológica anatômica, que a fáscia nada mais é do que uma bainha dissecável, né, de tecido conectivo, que vai revestir todo os membros musculares, órgãos, as vísceras, né, e vasos sanguíneos, né, separando em compartimentos, mas aqui seria uma definição mais funcional, mais, não, perdão, mais histológica, mais passiva. Já hoje a gente tem uma definição um pouco mais funcional, bem mais funcional da fáscia, que ela deixa de ser apenas um tecido que recobre a musculatura e diversos órgãos, ela começa a ter um conceito de sistema facial. Ela começa um sistema que vai integrar o corpo, vamos dizer assim, membros do corpo de maneira integrada, de forma que tenha uma função, que o corpo possa operar de maneira funcional, né, como um sistema mesmo. E a face ela abrange diversos tipos de tecidos, como a adventícia, aponeurose, tendões, víscera facial, endomísio, perimísio, epimísio também são considerados face, né? Enfim, todas esses elementos que estão aqui podem ser considerados. E a face, ela tem uma característica interessante, que ela é um contínuo tridimensional que vai permear todo o corpo, como que eu vou dizer, ele vai entrelaçar músculos, vai revestir vasos sanguíneos, vai revestir órgãos, tudo de maneira contínua, né? Ela não tem início nem fim, ela não se separa em maneira alguma, né? Como eu vou mostrar aqui, deixa eu tirar isso aqui da frente. Bom, como eu já disse antes, a face é um tecido biológico que mantém o corpo unido, né? Ela realmente parece que aqui essa definição diz que ela é uma teia tridimensional contínua de fibras que vai ligar todas as células e mantém cada uma no seu lugar. Na verdade, a face, sendo um tecido conectivo, um tecido conjuntivo, é um ambiente onde células moram, elas habitam, estão ancoradas, né? Ela também é responsável pela transmissão de força através da tensão. Então, a fáscia é um tecido que é pré-tensionado. Ela mantém a integridade do corpo pela tensão. Ela depende da tensão para que para que o corpo funcione de maneira integrada. E eu citei esse livro aqui, Trilhos Anatômicos, de Thomas Mayer, e o título ele é bem sugestivo, porque a face ela funciona como um trilho anatômico também, porque ela permite que haja o deslizamento, imagina uma porta de correr, né?
que haja o deslizamento adequado do músculo, né? Então ela permite isso. E pensando em face agora, na verdade a face é, é uma coisa nova. Os estudos da face começaram muito relativamente recentemente. Isso traz um upgrade para o estudo da biomecânica, né? Porque na biomecânica, principalmente se for para academia, você vai ver que o corpo ele é dividido em partes. Um dia, na segunda-feira, por exemplo, na academia você treina membros inferiores, no outro você vai treinar peito e tríceps, no outro você vai treinar costas e bíceps. A face já muda um pouquinho essa visão de separação de membros e traz uma integração, né? Pensando na questão da transmissão de força e tensão. Não que isso irá mudar muita coisa numa prescrição de treinamento na academia, por exemplo, mas já começa a mudar um pouco a visão na prescrição de treino. Bom, essa aqui é a imagem de uma face aumentada 25 vezes. Ela parece realmente uma teia de aranha. Ela, ela é formada principalmente de colágeno, mas tem outros componentes como elastina e substância fundamental, algumas gelatinas e tal, que permite o deslizamento adequado da face no músculo, né? E é isso aqui que reveste totalmente a musculatura. Bom, a gente tem a face superficial, que fica abaixo da pele, e a face profunda, também conhecido como tecido frouxo, né? É essa face aqui que reveste a musculatura que eu vou focar nessa nossa discussão aqui. Ela fica bem aderida ao epimísio, que também, na verdade, é um tecido conectivo, conjuntivo, que também é considerado face, que fica junto ao músculo, revestindo o músculo. Ó, eu tô avisando que eu sou bem prolixo, eu repito as coisas, mas sinto muito. Então, essas imagens aqui mostram como a face se conecta continuamente, né? Então, elas não se separam, elas conectam diversas regiões do corpo, tá vendo? Como se fossem meridianos. Não meridianos da medicina tradicional chinesa, é um conceito semelhante, mas anatomicamente, fisiologicamente diferente. Se vocês olharem nessa imagem aqui, vocês vão ver que regiões tanto desde o crânio, na face epicraniana, até a poneurose plantar, estão conectadas pela face. Essa, você pode ver que aqui embaixo nós temos a região da cabeça do pescoço, o músculo iliocostal, a face sacral, ligamento sacrotuberal, ligando os músculos isquiotibiais, ligados ao músculo gastrocnêmico, também ligados à poneurose plantar. Então, a face está conectando diversas estruturas, desde lá do crânio até a parte plantar, mostrando que muitas vezes alguém, eu vou falar um pouco mais disso depois, tem um problema aqui no gastrocnêmio e de repente pode ter dor lá na lombar, justamente por causa da face que liga através da tensão. Então aqui a gente consegue ver novamente que parece realmente uma teia de aranha, a face. Aqui a gente consegue ver como que a face pode deslizar, ela fica pré-fixada, aqui seria um tendão, um músculo no tendão, permitindo o trilho acontecer, né? O deslizamento. Aqui é uma continuação da imagem anterior, mostrando que a face é unida. Bom, essa imagem aqui mostra a estrutura que praticamente todos nós já conhecemos, né? Que é a estrutura do músculo esquelético, onde você tem as fibras musculares, revestidas pelo endomísio, pelo perimísio, pelo epimísio. Essa imagem aqui seria equivalente a essa aqui sem os fascículos e as fibras, né? Então você consegue ver que toda essa massa branca aqui, esse tecido branco, é fáscia que está separando em compartimentos fascículos musculares. Também aqui, não sei se vocês conseguem ver aqui em azul e vermelho, ela separa também, protege aqui os vasos sanguíneos, as artérias, as veias. E podemos fazer aqui uma comparação, uma analogia a uma laranja, né? Que tem esse tecido todo branco aqui, separando os gomos, e você vê que tem uns contínuos, enfim, que não tem início nem fim, na laranja também. Então, é bem semelhante essa estrutura facial com uma laranja, por exemplo, com essas membranas da laranja.
Bom, aqui mostra, aqui é a face também, mostrando que ela separa em compartimento a musculatura. Aqui entram os músculos isquiotibiais, músculos glúteos, e atrás vai ter mais musculatura também. Então, assim, a face ela vai permitir o deslizamento e vai separar a musculatura, ou seja, um músculo não fica ligado, junto com o outro sem estar separados pela face. Bom, é importante dizer, eu já falei que a face ela é pretensionada, né? Ela mantém uma estrutura mantém a estrutura do corpo integrada através da tensão. Então, é por isso que é difícil falar de face sem falar do princípio da tensigridade, que é um nome difícil, né? Que seria a integridade que ocorre pela tensão, a integridade pela tensão. Então, aqui temos algumas imagens mostrando que o corpo humano ele precisa de uma tensão para se manter estruturado, que é proporcionada pela face. Por isso que a face é tão importante. Ela deixou de ter aquele sentido realmente histológico de apenas ser um tecido. Ela tem uma função agora, né? Esse, eu vou- e esse princípio da tensigridade, ele vem da arquitetura, né? Quando esse homem aqui, esse senhor que eu esqueci o nome, ele resolveu estudar essa- esse princípio da tensigridade. Por quê? Porque o aluno dele desenvolveu essa estrutura aqui, que faz essas estrelas, que são essas barras presas, tensionadas por cabos de aço, né? Isso chamou muita atenção dele, como essas barras conseguiam ficar nessa forma utilizando a tensão. Então ele começou a estudar e desenvolveu essa outra estruturinha aqui de palitos, ficam presos, ficam íntegras, essa estrutura está íntegra pela tensão que tem entre linhas que estão prendendo esses palitos. E a gente pode, é, a gente joga isso, a gente consegue transpassar isso para a fáscia, né? Esse mesmo conceito que é aplicado nessas estruturas da tensigridade, ela vai para parte do nosso organismo, que é feita pela fáscia muscular. Mas agora a gente vai passar um pouco dessa região do macro para o micro e a gente vai costurando as coisas para entender melhor, né? Então, a gente tem uma célula, todo mundo conhece uma célula, tem suas organelas, só que essas coisas aqui, aparentemente, elas parecem que estão soltas no citoplasma, assim, à toa, mas na verdade elas estão organizadas pelo citoesqueleto, né? Então, toda célula tem o citoesqueleto, todos nós aqui sabemos disso, que eles são compostos por filamentos e microtúbulos, e esse microesqueleto ele também tem tensão. Ele mantém a estrutura da célula pela tensão. Assim como a fascia faz no nosso corpo, a gente consegue ver isso também na célula. A célula também depende de uma estrutura. A estrutura da célula também depende de uma pré-tensão, né? É, aqui a gente consegue, aqui consegue ver o núcleo, que o núcleo também tem as suas estruturas, que são laminas, que mantêm ele íntegro. Então, nesse sentido, alguns biólogos começaram a estudar ah, essa biotensigridade na célula e foram elaborados modelos computacionais que simulam essa tensão na célula. Aqui nessa imagem de Stamenovich mostra aqui um modelo computacional de células no A e B e elas presas de forma diferente, mostrando que essa grade corresponde à face, ok? Ou tecido conjuntivo, mostrando que elas presas de forma diferente vai alterar a conformação da célula. Né? Aqui é a mesma coisa, é um estudo de Ingber mostrando que a face também ela pode apresentar diversas conformações conforme a tensão apresentada. E para mostrar que realmente existe tensão na face, essas imagens aqui A e B, então, não sei se vocês conseguem ver essa setinha aqui, é, através de uma tesoura de microtesoura laser, eles conseguiram cortar um pedacinho do citoesqueleto e aqui eu não sei se vocês conseguem ver, ele começa a se dividir e começa a retrair, tá vendo? Ó? Já, tá vendo que tem um vãozinho aqui? Já retraiu bastante. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Tem um cortezinho aqui e ele começa a retrair. Bem semelhante a um tendão, né? Um tendão sendo fáscia, ele começa a retrair e depois um tendão, por exemplo, se você tem uma ruptura
ruptura de tendão, você tem que fazer uma cirurgia o mais rápido possível, porque ele retrai tanto que depois fica difícil fazer ele voltar ao estado normal, de tão duro que ele fica, por causa da tensão. Então, isso mostrando que a célula também tem tensão. Vocês já vão entender onde eu quero chegar falando sobre isso. Bom, e a célula, como mostrado aqui em cima, nesse modelo computacional, ela fica ancorada na fáscia. Como eu já tinha falado, a fáscia é o ambiente que a célula mora. Aqui seria o esqueleto fibroso de um músculo, e cada casinha dessa aqui, parece uma colmeia, né? Seria onde fica cada fibra muscular, né? Então elas ficam inseridas aqui dentro, e a fibra muscular sendo a célula muscular, ela depende da integridade dessa, dessa estrutura facial para poder ter um metabolismo adequado. Aqui, por exemplo, também é um modelo computacional, né, onde essa superfície amarela representa a fáscia, e essa superfície aqui azul representa a célula, e assim em vermelho aqui dentro, essa estrutura, perdão, aqui dentro representa o núcleo. Pode ver que se há um comprometimento aqui da fáscia, a célula muda de conformação também. Então, a, fa- a forma com que a face está disposta vai afetar a conformação da célula, o que também vai afetar a transdução mecânica da célula. Vai acontecer a não sei se vocês sabem, com certeza sabem, o que é mecanotransdução, né? Então, é a comunicação mecânica que ocorre na célula através por exemplo, do tecido conectivo da face, né? Então, assim, se você tem um problema na face, uma face muito tensa, muito solta, você vai ter influências na resposta celular. É interessante saber que a célula também ela vai emitir comandos de síntese para a produção de colágeno para o remodelamento da face. Então, assim, é um ciclo meio que infinito, né? Se você tem uma fáscia comprometida, você vai ter a saúde, o metabolismo da célula, a saúde celular comprometida, que consequentemente vai comprometer também o remodelamento da fáscia, né? Bom, aqui a gente também pode comparar, aqui voltando para o macro agora, né? A gente estava no micro, agora voltando para o macro, comparar aqui o corpo humano com uma barraca, né? Se a barraca estiver mal tensionada, né? No caso da face estiver mal tensionada, você vai ter uma estrutura fraca. Se você tem um corpo humano com uma estrutura adequada, você vai ter uma estrutura forte. E aqui seria novamente a imagem, representação da face na teia de aranha. Bom, ainda falando da questão celular, acho que eu deveria ter colocado esse slide antes. A gente sabe que na célula em si não passa sangue, não tem vasos sanguíneos que vão até as células. Na verdade, o sangue passa perto da célula e, passa, e é através da face que o sangue vai chegar a um filtrado de sangue na célula, que vai permitir o metabolismo, a nutrição e a oxigenação celular, as trocas gasosas e a nutrição celular. Então, mais uma vez mostrando que a, a saúde da face vai influenciar na saúde celular e vice-versa, como eu já tinha falado. Bom, agora eu vou entrar na parte. Já falei um pouquinho de célula. Na verdade, eu nem precisava ter falado tanto de célula. Eu falei porque eu achei interessante acrescentar no. Já que a galera que estuda bastante célula. Bom, falar um pouco da dor miofascial e das suas restrições. Aqui, mais uma vez, mostrando a face com uma teia de aranha revestindo todo o corpo num contínuo tridimensional infinito. Assim, infinito porque ela não tem início nem fim, né? Bom, vou falar um pouco sobre o que é a dor miofascial. Então, esses dados eu extraí da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, dor é um evento comum na população. É um dos principais motivos de procura por atendimento médico na população mundial. Mas o que seria a dor miofascial em específico? Então, é uma condição clínica de dor específica, ficou redundante, perdão, de dor muscular regional. Então, você vai perceber que ela é muito regional, porém ela não é assim muito bem localizada. Ela é uma dor difusa, né? Mal localizada. Você não consegue entender realmente onde está a dor.
eu acho que todo mundo aqui sofre disso, ainda mais quem fica muito tempo na frente do computador, fica com aquelas dores no ombro, e fica irradiando para a cabeça, de repente está doendo a lombar, está doendo um pouco mais para cima, então é mais ou menos isso, né? E é a causa mais frequente de dor musculoesquelética. Bom, então, qual é a relação entre fáscia e dor? Tá todo mundo aí? Tá, né? Só para saber. Silencioso aqui. Estamos, Edu. É Estamos que vendo aqui a Nazaré. É que é estranho falar sozinho, eu não gosto desse modelo de apresentação. Aí eu fico sentindo, sei lá, vai que caiu a conexão um pouquinho. Uma vez aconteceu. Enfim, Tudo certo. tá. Então, qual a relação entre face e dor? Justamente porque a face é um órgão sensorial. Então, como eu disse, ela não é simplesmente um tecido que está revestindo. Alguns estudos têm mostrado que existem mecanorreceptores por centímetro quadrado na face. Então, tem corpúsculos de Pacini e corpúsculos de Ruffin, localizados na face. Bom, eu não vou entrar em são regiões da face, regiões não, da face de diversas regiões aqui, como face antebraquial, o fibroso, o lacerto fibroso, a face braquial, o rutinato flexor, enfim, a face em geral. E também foi visto a presença sugerida a presença de nossos receptores do tipo A e C, que são receptores de dor na, na face de pessoas, tanto sem dor como dor na face. Enfim. Bom, aí eu queria só trouxe isso aqui para pensar um pouco. Quais as alterações podem comprometer a tensigridade facial, já que falamos de tensigridade? Então, o que pode alterar, na verdade, todas as opções que estão aqui estão corretas. Porém, eu quero falar em específico das alterações na viscoelasticidade da face. Mas o que altera a viscoelasticidade da face? Bom, viscoelasticidade é a viscosidade da, da face, na verdade, né? Porque a face ela é elástica e essa elasticidade pode ser comprometida pela viscosidade da face. Então, uma das coisas que vai uma das coisas não, o que vai afetar a viscoelasticidade da face, a capacidade da face, a textura da face, é a concentração de ácido hialurônico. Porém, o ácido hialurônico é normal na face. Então, ele é um dos principais componentes da matriz extracelular. O ácido hialurônico está localizado na superfície da face profunda. A face profunda é uma estrutura simples de tecido conjuntivo que produz interface deslizante em conjunto com a cápsula epimisial do músculo e o plano tecido-areolar. Então, o ácido hialurônico ele vai permitir que ocorra um deslizamento, né? Como se fosse, ele lubrifica, né? Como se fosse um óleo que vai lubrificar, permitir esse deslizamento adequado da musculatura e da face. Mas quando ocorre, aqui tem mais uma imagem, né, mostrando de imunohistoquímica mostrando a presença do ácido hialurônico na face, que na verdade seria no endomísio, que está mostrando essa parte mais marrom aqui. É, onde que eu estava? Então, assim, a concentração de ácido hialurônico vai fazer com que o aumento, ela fique mais viscosa e comece a atrapalhar nesse deslizamento. Bom, aqui eu trouxe o vídeo de uma face normal, saudável, sem dor. Na verdade, esse estudo aqui pegou pacientes com dor lombar e comparou o deslizamento de uma face saudável e com dor. Então, isso aqui é o Doppler, é uma face de um paciente sem dor. Nota como ela desliza muito suavemente, bem fluido, tá vendo? De um lado para o outro, sem dificuldade. A face e o músculo deslizando. De novo, não. Bom, agora, como que é o deslizamento da face do músculo de um paciente com dor? Vocês vão ver quando apertar play e ela tem muito mais dificuldade. Parece que o músculo e a face elas vão juntos, sabe? Eles não tem essa lubrificação.
Tá vendo? Ó? Ela já parece que tá se mexendo junto. Pra ela ficar mais dura, Edu. Sim. Eu queria colocar som, mas eu não mudei de ideia. Bom, o que que aumenta a viscosidade do ácido hialurônico? Bom, como eu falei, aumento da concentração do próprio ácido hialurônico vai aumentar a viscosidade dele. O que que aumenta a concentração do ácido hialurônico? Então, temos algumas coisas que vão aumentar, como a lesão. Uma lesão pode aumentar a concentração do ácido hialurônico, movimentos repetitivos e também mobilização. Né? Alguém se machucou, precisa mobilizar o membro, vai ter aumento da concentração desse ácido hialurônico. E também aumento da viscosidade pode se dar pela diminuição do pH. E essa diminuição do pH pode ocorrer pela atividade física intensa. A atividade física é boa, ok? Não deixe de fazer, mas nada é perfeito. Deixa eu ver isso aqui na frente. Eita, peraí. Tá, o aumento, o aumento do teor do ácido hialurônico na face no músculo pode ocorrer devido ao aumento da síntese do ácido hialurônico, ou seja, pode acontecer a síntese devido à estimulação das células semelhantes a fibroblastos que foram anteriormente sugeridos como fontes de síntese de hialurônico. Então, isso entra naquela questão da integridade também da célula, né? Ela pode produzir também, sintetizar mais ácido hialurônico. Vamos para o próximo. As lesões também foi observado que tecidos inflamados existe um aumento da concentração de ácido hialurônico. Isso pode acontecer na fase mais inicial da cicatrização de uma ferida, também o aumento do ácido hialurônico depois do dano. Então, aí no caso que poderia ocorrer uma fibrose, né, por causa de uma ferida. Enfim, os estudos têm mostrado que as lesões e a inflamação aumentam a concentração do ácido hialurônico. A imobilização também, né? Então, tem sido documentado que fizeram um estudo aqui no músculo sólido, e após uma semana de imobilização, houve um aumento da concentração de ácido hialurônico também, né? E do encurtamento do sarcoma. Ai, ai, peraí. Ó, vamos ver. Foi. Também aqui, mais alguns estudos mostrando que o exercício vai aumentar. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Vai aumentar a viscosidade do ácido hialurônico pela diminuição do pH. E aqui mais um estudo falando que existe uma relação direta do pH com a viscosidade do ácido hialurônico, demonstrando que no compartimento do músculo o pH pode chegar a um valor de 6,60, com um aumento de aproximadamente 20% na viscosidade do ácido, com uma consequente sensação de rigidez momentânea. Bom, e essa viscoelasticidade, além de atrapalhar o deslizamento, né, ele vai modelar a resposta dinâmica dos mecanorreceptores. Então, a gente já falou que temos os mecanorreceptores, que estão envolvidos na questão da dor, né? Na fisiopatologia da dor na face facial. Bom, concluindo essa primeira parte aqui. Fáscias são tecidos de revestimentos que envolvem estruturas do nosso corpo, como músculos e vísceras, dando ela sustentação e posicionamento durante os movimentos. Né? E também ela vai possuir pontos de fixações que se aderem, porque elas não podem ficar de toda solta. E por serem constituídas de tecido conjuntivo, as faces também estão sujeitas a deformações mecânicas, podendo se espessarem ou se adaptarem de acordo com o estímulo dado. Então, ela vai ter uma resposta de modelação de acordo com o estresse mecânico. Então, assim, acho que todos nós temos algum problema que, por exemplo, problemas posturais, a gente sente dores após alguma atividade física, movimentos repetitivos, aquela dorzinha no pescoço. Então, tudo isso é a fáscia que está tentando compensar alguma coisa. Por exemplo, teve um problema de um lado dos seus membros, e o outro lado vai tentar compensar. Então, você está causando um distúrbio na tensegridade da sua fáscia, porque o corpo tenta compensar um lado com o outro. Então aí surgem dores, surgem problemas posturais, problemas de coluna.
etc. Bom, vamos ao artigo finalmente. Começar. O objetivo do artigo foi de forma geral, como eu disse, eu não vou focar na questão da ultrassonografia, mas compreender o papel da face na dor do pescoço crônica e a utilidade da ultrassonografia no diagnóstico da dor do pescoço miofascial. Bom, esse é o objetivo do artigo. Métodos. Os participantes foram selecionados 28 casos, 28 pacientes controles sem dor e 28 com casos de dor crônica no pescoço. Esses mesmos pacientes com dor no pescoço foram divididos em dois grupos: massagem, eletroterapia e laser e manipulação facial. Mas para nós aqui isso não importa tanto qual é melhor que o outro, né? E sim a terapia manual em si. O efeito da terapia manual na melhora dos casos de dor miofasciais, perdão. Bom, os métodos utilizados. Foi utilizado o teste de amplitude de movimento, que é Range of Movement. Um questionário foi aplicado para verificar o nível, a questão da dor, né? Neck Pain Disability Questionnaire e a escala de VAS para medir a escala de dor. Bom, os resultados. Bom, em relação à amplitude de movimento, a gente consegue ver que no caso, que é os casos de dor e os controles, que nos casos de dor, a amplitude de movimento de forma geral foi bem menor quando comparados aos casos grupo controle. De forma geral, tanto em flexão, extensão, flexão lateral, rotação e tal. Vocês podem, aqui tem flexão ativa, flexão passiva, extensão ativa, extensão passiva. Ativa e passiva difere porque, assim, quando é ativa, é quando o próprio paciente ele faz um movimento sem ajuda. Passiva é quando a intervenção, alguém faz um movimento pelo paciente. Por exemplo, o fisioterapeuta vai lá e faz a flexão. Então, é passiva. Então, aqui vimos que a amplitude de movimento dos pacientes com dor no pescoço é reduzida. Bom, a espessura da fáscia foi aumentada também nos pacientes com caso de dor, especialmente no escaleno médio. Dá para ver que tem uma diferença significativa, né? Dá para ver que ela, numericamente também, ela é mais espessa. Aqui na face do esternocleidomastoide também dá para ver que o tecido é mais espesso, a face é mais espessa que no caso do controle. E aqui tem algumas ilustrações mostrando isso, né? Na cabeça externa do esternocleidomastoide, a média da espessura da face de pacientes com a dor no pescoço foi de 0,075 centímetros mais espessa em ambos os lados. Talvez dê para ver aqui, por essa imagem de ultrassom. No músculo escaleno médio, também a média da espessura da face de pacientes com a dor foi de 0,175 centímetros mais espessa para o lado direito e de 0,08 para o lado esquerdo. Bom, em relação à questão de percepção de dor após a terapia manual, como eu disse, eles dividiram um grupo de manipulação facial e de massagem com eletroterapia e laser. Foi visto que após a terapia manual houve uma melhora na questão da dor. Eles fizeram o teste após a sessão de terapia. 3 meses depois eles reaplicaram o questionário e 6 meses depois eles também reaplicaram o questionário para verificar se prevaleceu a melhora da dor, persistiu esse alívio da dor. Então, em relação à intensidade da dor, principalmente na manipulação facial, houve uma melhora persistente. Aqui na questão da massagem houve só após, mas depois eles começaram a relatar de novo uma, mais dor. Os cuidados P-Care são os personal care, os cuidados pessoais também. É dor durante os cuidados pessoais, ou seja, quando está tomando banho, quando está escovando o dente, muita gente sente dor, às vezes precisa abaixar e tal, já não sentia mais tanta dor. No lifting também aqui, lifting
levantamento de peso, também já não senti tanta dor no levantamento. Durante a leitura, a dor também diminuiu. Aqui, curiosamente, no caso da massagem, diminuiu, persistiu. A gente vê que numericamente realmente persistiu, embora eu não tenha colocado significativo, né? Afinal, eles usaram um teste estatístico bem ruimzinho, mas enfim. Dor de cabeça também, na manipulação facial diminuiu, só que só no pós. A dor de cabeça aqui na massagem prevaleceu. Durante práticas de concentração, houve uma melhora após 6 meses apenas, mas numericamente a gente consegue ver que houve melhora também. No trabalho também houve melhora, já não houve mais relato de dor durante o trabalho, durante a direção, enquanto a pessoa dirige. O sono também melhorou, você não sente mais tanta dor enquanto está tentando dormir. E atividades recreacionais também, as pessoas já não sentem tanta dor. Aqui também foi semelhante aqui na questão do sono, na massagem e na recreação. Aqui ele colocou só no pós, na pós-terapia. Edu, Oi, os pacientes, esses resultados foram feitos porque os pacientes falavam que não estavam sentindo dor ou usaram esse, eles question- viam? usaram esse questionário aqui, Hum, NPDQ. entendi. Esse que eu coloquei aqui, quer ver? Ó? Neck Pain Disability Questionnaire. Então, foi baseado nesse questionário. Uhum, entendi. Achei que eles estavam vendo alguma coisa na face que mudava, Ah, alterava, sei não. lá, fazia com que ela ficasse Ele, mais. não. Esse resultado da face foram esses resultados que eu mostrei aqui, da espessura Sim. da face. Né? Uhum, uhum. Sim, sim. Aí eles colocaram até as imagens. Mas aqui eles também foram estudar a percepção dos pacientes, que não adianta, por exemplo, a pessoa só verificar, melhorou a amplitude de movimento, ok. Diminuiu a espessura da face, ok. Mas e aí, trouxe algum benefício? Será? Entendeu? Porque também, Sim. se não trouxe benefício, não houve vantagem, né? Mas no caso, sim, as terapias manuais aqui, no caso, trouxeram benefício aos pacientes, e principalmente na manipulação facial. Hoje tem muito isso agora, tá bem em moda. Não sei se vocês já ouviram falar da liberação miofascial, aí tem gente que faz com ventosa, tem acupuntura e tal, tem diversas terapias, né? Justamente, mas a massagem, no caso, parece ter sido menos O eficaz. exercício físico, ele não entraria como uma dessas terapias? Depende de como você faz o exercício físico. Depende de como o exercício físico ele é prescrito para você. Se você for para academia e está pensando em hipertrofia muscular, com certeza você vai ter um aumento da espessura da face, você vai ter aumento de dores também, aumento da dor. Tanto que muitos atletas de musculação, de fisiculturismo, eles passam por fisioterapeutas que fazem a liberação miofascial deles, porque eles têm um enrijecimento muito acentuado da face, né? Mas é porque eles treinam muito pesado. Mas o movimento em si gera compensações, né? Você fica um lado mais forte que o outro, então a face acaba se modelando de acordo com o estímulo que você oferece. Então, por isso que a gente tem sempre um lado diferente do outro, a gente tem mais dor de um lado, menos dor do outro. Muitas vezes a gente tem uma dor lá na lombar, a gente tem uma, a face mais espessa lá na lombar, sente dor lá no ombro, entendeu? Bom, em relação à amplitude de movimento, é, é, em relação à amplitude de movimento após a terapia, ela também melhorou em alguns movimentos, principalmente na, bom, aqui na massagem não houve tanta melhora na amplitude de movimento, porque a massagem ela não trabalha essa questão de muito de movimento, ela trabalha mais os pontos de gatilho. Já a manipulação facial ela trabalha mais realmente o movimento em si. Então houve melhora na extensão, na amplitude de movimento, na extensão, da flexão lateral e da rotação. Curiosamente, na flexão não houve, mas provavelmente flexão é uma coisa muito mais comum da gente fazer no pescoço. A gente está sempre com o pescoço lá para frente. Então, talvez é mais comum,
é mais comum ter dificuldade na extensão. Tanto que se vocês quiserem agora jogar o pescoço para trás, vocês vão sentir muito mais desconforto. Se vocês quiserem jogar agora, vocês vão sentir muito mais desconforto do que se vocês jogarem ele para frente. E é isso que... Eu sinto mais desconforto jogando para frente. Ah, tudo bem, né? Mas de forma geral, a gente tende muito mais ficar em cifose acentuada do que jogar ele lá para trás. A gente, principalmente alguém fica encostado o tempo todo. Aí ele tá sempre lendo, tá no computador e tal. Então é mais comum ter a flexão mais facilitada. Vamos lá, não consigo passar o slide. Bom, discussão. Ah, sem discussão. Acabou, tá bom. Falei demais. Finish. Alguma pergunta? Parabéns, Edu. Apresentação até engraçada que você montou. Eu fiquei pensando na questão do ácido hialurônico, né? Que tem a ver com essa parte da face e tudo mais. Mas quando a gente faz exercício físico, por exemplo, é um outro ácido que é liberado, né? Ah, não, sim. Isso é no sangue. É que no caso Ah, dos não, não exercícios, é no, tipo, é que no no músculo que músculo, faz com no que o músculo. músculo fique doendo. Não, sim, você vai ter aumento da concentração do. Ai, caramba, é tão fácil, deu branco agora. Do, Ora, de educador lactato, físico. né? De lactato. Só Isso, que, só que, na verdade, o ácido hialurônico, na verdade, não é no exercício que vai fazer com que haja. Acho que vocês entenderam errado. Não é o exercício que vai fazer com que aumente o ácido hialurônico ou a viscosidade em si. E sim como você tem a acidose por causa do exercício Não, físico. não tô falando nesse sentido, é porque eu realmente achei que tudo estava meio que interligado ali, tipo, músculo, o ácido lático aí, né? E o ácido hialurônico já estaria envolvido em, sei lá, Talvez de pelo outra aumento, forma. como o ácido lático vai deixar o ambiente mais ácido e o ácido hialurônico estava ficando mais viscoso. Mas eu não sei, porque eu não me aprofundei nessa questão. Uhum, Mas eu sei que o exercício físico ele vai criar um ambiente mais ácido, fazendo com que aumente a viscosidade do ácido hialurônico. Não é que o exercício físico vai aumentar a quantidade de ácido hialurônico. Não, pelo menos não é o que eu achei na literatura ainda. Eu só achei que a questão do exercício físico está ligada ao aumento, à diminuição do pH. Só isso. uhum, O que vai aumentar mesmo a viscosidade são movimentos repetitivos, lesões, inflamação e a própria aumento da síntese do ácido hialurônico em resposta a, por exemplo, respostas motoras, por exemplo. Como eu falei, se a célula não está saudável, ela começa a não produzir um adequado, porque é a própria célula que vai sintetizar o ácido hialurônico e também colágeno para manter a estrutura do tecido conjuntivo. Então é um ciclo meio que infinito. uhum. Bom, alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida para tirar com o Edu? Não. Eu não, eu não tenho uma pergunta, mas tem um comentário. Eu achei muito bom o jeito que você engajou os slides e organizou de forma Eu também. engraçada. E uma coisa que eu achei legal também é que você deu ênfase é uma coisa que a fáscia, que é uma coisa que a gente não vê muito falar, né? Ninguém fala muito da fáscia. E eu achei legal você trazer isso e colocar esses estudos que estão vendo cada vez mais a fáscia como uma coisa importante na hora de você lidar com dor, né? Até porque a face é o órgão sensorial, e isso é uma coisa que eu descobri hoje. Eu não sabia que a face tinha esse papel sensorial. E acho que também pode ter um pouco sobre propriocepção também, né, do seu corpo, de como que você tá, né, em relação a como você tá organizado, né? Então, eu achei muito bom. Então, acho que o meu comentário era esse, assim. Vamos conhecer mais sobre a face. É importante. A gente sempre esquece que ela existe e vive como.
Não existe. Bom, é isso então. Acho que não temos mais questões. Edu, parabéns pela apresentação. Foi uma ótima apresentação. É, alguém, alguém falou alguma coisa? Acho que não. Não, não. Então é isso, galera. Até o próximo Journal com o Alexandre, no dia 8/11. Jana, e prepare seu paper. E é isso, galera. Até mais. Obrigado pela presença de todo mundo aqui.